Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Que bom poder chegar na sua casa e juntos participar da nossa escola dominical. Eu sei que não supre toda a nossa saudade de podermos estarmos juntos, mas vamos caminhando, porque eu creio que em breve, em nome de Jesus, nós vamos poder estar ali no templo para aprendermos do nosso Deus, adorarmos o nosso Deus juntos. Mas enquanto isso, queridos, nós queremos usar este meio que Deus tem permitido para que nós possamos continuar aprendendo com Deus. E o tema da escola dominical de hoje, como nós havíamos prometido, é ansiedade. Porque a ansiedade é a porta de entrada da depressão. E é algo que devemos compartilhar, conhecer para a nossa experiência. Se de repente a experiência que nós estamos passando é esta, de ansiedade, de depressão, para que Deus possa ministrar cura através da palavra. E também para que nós saibamos, para que possamos ser bênção na vida de outras pessoas que estão vivendo este mal. E nós sabemos que é um mal que atinge a muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo afligidas por essa questão. Segundo uma pesquisa feita em 2017, 18 milhões de brasileiros vivem essa experiência dolorosa da ansiedade, da depressão. E é por essa razão que nós queremos, então, nesta nossa primeira escola dominical, por vídeo, compartilhar a respeito disso, queridos. Um senhor certa vez disse: eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de viver até a morte. Isso revela que a ansiedade é um dos problemas mais urgentes dos nossos dias. Então, o que é a ansiedade? Queridos, a ansiedade nós podemos definir como um sentimento de apreensão, um sentimento de mal-estar, de preocupação, de angústia ou medo acompanhado de um despertar físico intenso. Segundo o nosso amado irmão reverendo Hernando Dias Lopes, seria, na verdade, uma preocupação excessiva, exagerada, acerca de algo que poderá acontecer. Hernando Dias Lopes esteve conosco um tempo ali em Cuiabá, ministrando aos pastores, e ele disse que 90% das nossas ansiedades com respeito do que poderá acontecer não se concretizam, ou seja, nós sofremos por algo que nós pensamos que vai acontecer e não acontece. Ou seja, preocupação. A gente ocupa a nossa mente com algo que, na verdade, poderá não se tornar realidade. Então, queridos, precisamos aprender com a palavra de Deus nesta manhã. Primeiramente, nós gostaríamos de ver quais são as causas da ansiedade. A primeira causa que eu vejo, ou uma das causas que nós conhecemos, é a ameaça. Ameaça a valor que o indivíduo considera essencial à sua existência como pessoa. A ameaça pode ser ameaça física, ameaça de morte, ou a existência psicológica, a perda da liberdade, a falta de objetividade na vida. Nós vemos, por exemplo, lá no Salmo 55, o salmista vivendo essa experiência por causa, como diz ele na escritura, por causa do clamor do inimigo, por causa da opressão do ímpio. Ele sentia-se o quê? Perplexo, ele se sentia perturbado. Então, a ameaça é algo que pode nos levar à ansiedade e a ansiedade à depressão. Uma outra causa que nós podemos também mencionar aqui seria a questão do crime, da criminalidade, o aumento da violência ao nosso redor, a questão das guerras e a experiência que nós estamos vivendo de doenças inexplicáveis a respeito desse vírus. Eu havia dito que houve uma pesquisa numa programação da Band pela manhã, onde perguntava: o que causa mais medo a você? É a questão do vírus ou o que ele está causando com relação à quarentena e da possibilidade do desemprego, da fome? E 70% disse que estão com problemas na psique, emocionais, pelo fato de ter que ficar em casa, o fato da possibilidade de pegar essa doença, o fato da possibilidade de ficar desempregado e até mesmo passar fome. Então, queridos, o perigo da doença inexplicável. Então, essa questão surge em vista de uma incerteza que está para acontecer e a impossibilidade de evitar ou reduzir a ameaça. Então, é algo que foge do nosso controle. Como vivemos agora, é algo que foge do nosso controle. Nós não temos como controlar. Então, essas ameaças, esses perigos, elas nos levam à ansiedade, ela pode nos levar à depressão.
como a própria pesquisa que nós mencionamos aqui relata, que 70% sofrem com este momento que nós estamos vivendo. Uma outra causa também da ansiedade que pode levar à depressão, além da ameaça a nós, ao indivíduo, à liberdade, ameaça de morte, como nós citamos o próprio salmista, além dos perigos de crime, da criminalidade, da guerra, das doenças, tudo que foge do nosso controle, também tem a questão da autoestima, da nossa autoestima. É quando surge qualquer coisa que ameaça a nossa imagem ou implique diante dos outros ou de nós mesmos que nós não somos competentes. E aí então nós sentimos ameaçados por causa da nossa baixa autoestima. E isso leva então a termos também a ansiedade, que pode levar à depressão. Um outro fato que é notório, é claro, é a questão da separação. Os indivíduos com frequência sentem-se o quê? Ameaçado e entristecido quando sofrem perdas. E essas perdas, essas separações, ela pode ser, por exemplo, em razão de mudança, em razão de morte, em razão do divórcio ou de uma própria separação. E isso eu percebo claramente, esse sentimento, conversando com a minha filha, perguntando, e aí filha, como que está se sentindo em Altamira, na nova cidade? Eu falei, pai, eu estou gostando da cidade, mas eu estou triste porque eu deixei meus amigos, né, lá em Paranatinga, no Mato Grosso. Eu tinha 2 grandes amigos, ou 2 grandes amigas na escola, que eu gostava muito de estar com eles, e eu sinto saudade deles. Então, isso pode ser, né, pode levar a essa ansiedade, esse sentimento, e também vir a levar a uma depressão. Então, a separação pode ser uma das causas. E não só a separação de mudança, mas também a questão da morte. Né? Você percebe isso claramente, a tristeza profunda que causa no coração das pessoas, o divórcio. Quantos filhos com problemas psicológicos, quantos filhos com problemas emocionais em razão da separação, do divórcio e outros tipos de separação. Então, todo tipo de separação pode trazer ansiedade e essa ansiedade pode levar à depressão. Bem, além da ameaça, além dos perigos que nós já mencionamos aqui, a doença, as guerras, a criminalidade, a autoestima, você se sentir ameaçado, que você começa a achar e a pensar que você não tem valor, que você não vai conseguir, e achar que as pessoas estão te julgando em razão da sua fragilidade. Então essas questões também, dessa baixa autoestima, pode te levar à ansiedade, à depressão. E os conflitos, né, além da separação que nós acabamos de falar aqui. E tem os conflitos. Por exemplo, que tipo de conflito? Aquele que a pessoa pode estar indecisa quanto a um novo emprego. De repente ele recebe uma proposta boa de um novo emprego, só que esta questão pode levá-lo a mudar de cidade, a mudar de país. E essa questão começa então a trazer no coração dessa pessoa um certo tipo de ansiedade. E também tem aquela outra questão da doença, da enfermidade. É quando a pessoa tem que escolher fazer uma operação que eventualmente vai poder resolver ou reduzir a sua dor ou não fazer. Então, faço a cirurgia, não faço. Como há pouco tempo visitamos uma senhora onde ela compartilhava essa aflição, essa ansiedade no seu coração. Ela tinha um problema que a incomodava de maneira muito dura, mas ao mesmo tempo ela revelava medo de ir para uma sala de cirurgia, de não saber o que vai acontecer. Então esta situação também, esses conflitos podem trazer ansiedade que podem levar à depressão. E um outro que é notório também, e muito notório nos nossos dias, é o medo. Pessoas diferentes temem o quê? O fracasso, temem o futuro, temem o sucesso, temem a rejeição, o conflito, a falta de propósito para a vida, a doença, a morte. Até compartilhávamos ontem com um irmão, onde percebemos que houve um tempo que o medo das pessoas de compartilhar era a respeito de falar sobre as drogas, cocaína, maconha. Então as pessoas falavam até de maneira reservada. E hoje, infelizmente, perdemos, né, essa questão
do medo, do temor a respeito das drogas, e é um problema sério nos nossos dias. Mas hoje a gente percebe que as pessoas têm medo de quê? De falar sobre a morte, sobre a eternidade. Então, este medo com respeito à morte, à doença, né? Principalmente hoje, o momento que nós estamos vivendo, que tem levado muita gente à ansiedade, e essa ansiedade à depressão, e infelizmente alguns tiraram as suas próprias vidas. Então, essa situação também. Outra situação que tem levado, outro medo, é a questão da solidão, né? Pessoas que estão aí sofrendo em razão da solidão. É como diz lá o trecho da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, quando Jesus encontrou aquele paralítico à beira do poço e perguntou a ele por que ele não havia ainda sido curado, porque você conhece muito bem o texto, quando fala que havia um anjo que descia do céu e agitava a água daquele tanque, e a primeira pessoa a entrar naquele tanque seria salvo. E esse homem já estava ali há muitos anos à espera desta cura, desta libertação. Aí Jesus pergunta, por que você ainda não foi curado? E ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém. Amados, era um homem que vivia ao redor de multidão. Era uma praça cheia de pessoas com vários tipos de problema. E certamente porque ele era um paralítico, dependia de outros, havia gente ali bem mais próxima dele. Mas ele revelou, Senhor, eu não tenho ninguém. Então, outro problema muito grande dos nossos dias é a solidão. As pessoas estão rodeadas de outras pessoas, mas continuam se sentindo só. Então, esses temores, meus irmãos, podem, em certas ocasiões, crescer na mente da pessoa, do indivíduo, e criar o quê? Ansiedade extrema. Ansiedade extrema que pode conduzir essas pessoas, então, à morte, à depressão, na verdade. Então, amados, qual seria a consequência dessa ansiedade que tem levado muitas pessoas à depressão na vida do indivíduo, na vida do homem, na vida da mulher? Quais são as causas, ou seja, quais são as consequências física, psicológica, espirituais? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora o que ela pode prejudicar, o que ela pode trazer na vida das pessoas, a ansiedade, a depressão. Queridos, como nós dissemos, tanto a ansiedade que leva à depressão, ela pode trazer problemas físicos, problemas psicológicos e também problemas espirituais. Com relação a problemas físicos, eu creio que é de conhecimento de todos que a ansiedade ela pode provocar o quê? Úlcera, dor de cabeça, alergia, dor nas costas. Quando você lê o Salmo 51, o salmista ali compartilha as suas dores físicas em razão da ansiedade, do pecado, da vida que ele vivia. E essa vida que ele vivia trouxe que ansiedade, depressão, um mal para a sua alma. Então, a questão da ansiedade, ela pode trazer esse tipo de problema. E eu creio que em algum momento da sua vida, você já pôde experimentar alguns males, como falta de fôlego, insônia, fadiga crescente, perda de apetite, enquanto que para outras pessoas aumenta esse apetite. Agora, uma coisa nós podemos dizer, se a ansiedade for temporal, ela causa pouco ou talvez nenhum prejuízo à vida física do indivíduo. Mas quando ela se torna presente por muito tempo, o corpo então começa a sentir esta pressão da ansiedade e traz então grandes males físicos à pessoa. Outro problema que a ansiedade traz também é o psicológico. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa revelou que a ansiedade ela reduz, por exemplo, o nível da produtividade, ela sufoca a criatividade, a originalidade. A ansiedade ela prejudica a capacidade de um bom relacionamento com outras pessoas. Ela interfere na habilidade de pensar ou lembrar. Então isso é também algo notório, claro, que a gente percebe na vida de pessoas que estão vivendo este problema da ansiedade extrema. Outra questão é a questão espiritual. A ansiedade ela pode levar a pessoa a tomar duas atitudes com relação a Deus, a ansiedade.
ou ela pode levar as pessoas, motivar as pessoas a buscar ajuda em Deus, mas, ao mesmo tempo, ela também pode levar essa pessoa a afastar de Deus. E justamente naquele momento que ele mais precisava da ação ou da presença de Deus na sua vida. Então a pessoa cheia de preocupações, perturbada com as pressões, ela diminui a capacidade de concentrar na leitura da palavra de Deus, ela tem dificuldade de orar, ela tem dificuldade de adorar a Deus, enfim, torna o que? Impaciente com o silêncio da aparente ausência de Deus ou do silêncio de Deus. Então é um grande mal que a ansiedade pode trazer. Ou ela nos leva para aproximar de Deus, aos pés de Deus, a chorar na presença de Deus, como nós vemos a experiência de Ana. Ela queria ter filhos, ela não tinha condições naquele momento de ter filhos, e essa ansiedade, esse mal na sua alma, a levou aos pés do Senhor. Mas infelizmente nós temos visto que muita gente, neste momento, tem se afastado de Deus e tem buscado, na verdade, outros tipos de alívio para as suas vidas e que não trazem alívio, pelo contrário, trazem a morte. É como nós falamos. Hoje nós vemos pessoas tomando atitude que realmente é o extremo. Como eu contei aquela experiência quando nós estávamos atravessando a fronteira de um país, da Alemanha para a Suíça, e a minha colega parou o carro numa ponte e ali nós descemos, e ela disse para mim, ó, nesse lugar muitos jovens da Alemanha, da Suíça, já tiraram a sua vida. E eu questionei a ela, mas por quê? Sendo que são dois países ricos e tudo que os jovens querem, desejam, eles têm. E ela então respondeu, mas é por esta razão. É porque esse vazio da nossa alma, essa ansiedade, essa depressão que vem sobre nós e nós então buscamos no dinheiro que nós temos, o poder que nós temos de poder viajar, conhecer novos países, de experimentar novas drogas, e nós estamos percebendo que toda esta fuga, todo esse tipo de tentativa de resolver o nosso problema, não resolveram. E hoje, ela disse, os nossos jovens estão procurando na morte o que não encontraram na vida. Então, queridos, a grande verdade é que a ansiedade, ela traz vários tipos de problema à vida do cidadão, do indivíduo. Como nós vemos aqui então, mencionamos aqui as causas da ansiedade, a questão das ameaças, a questão dos perigos, a autoestima, a separação, os conflitos, os medos que a pessoa vive do dia a dia, e que todas essas causas da ansiedade que leva e tem levado muita gente à depressão, ela tem trazido também prejuízo na vida da pessoa fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, psicológico, que é claro, que é notório nos nossos dias. Agora, a questão é, o que a Bíblia diz? Qual é a palavra de Deus para os nossos corações? Qual é a palavra de Deus para essas pessoas que estão vivendo essa triste experiência? Queridos, a gente pode perceber de maneira muito clara que a Bíblia apresenta uma fórmula extraordinária, específica e clara para vencer a ansiedade. Eu queria convidar você agora a pegar a sua Bíblia, queridos. De repente você está perguntando, mas pastor, cadê a leitura da palavra de Deus? E agora chegou o momento, queridos. Eu queria, nesse primeiro momento do nosso partilhar, mostrar uma realidade que eu sei que é notório para cada um de nós. Ou talvez você mesmo está vivendo essa experiência hoje, né? Da ansiedade, que foi causada pela ameaça, pelo perigo do vírus, por exemplo, de ficar doente, a questão do risco que você está correndo de ficar desempregado, ou a sua baixa autoestima, a questão da separação, a questão dos conflitos, de precisar fazer algo, mas ao mesmo tempo você percebe que o fazer ou não fazer vai trazer prejuízo para você. O medo, né, como nós mencionamos aqui, da solidão, do conflito, das doenças, da morte, e que esses males, essas ameaças, essas causas
tem trazido problema físico, psicológico e espirituais. Mas agora é o momento de nós conhecermos o que a palavra de Deus nos fala, o que as Escrituras nos falam, o que ela nos ensina. Filipenses 4, versículo 6, queridos. Está aqui, vamos fazer essa leitura da palavra de Deus. Eu vou ler, na verdade, do versículo 4 ao versículo 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, queridos, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, o que é verdadeiro, o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então aqui, queridos, nós somos exortados a deixarmos de sentir ansiedade. E é interessante porque o texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que o texto diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, nada deverá trazer ansiedade ao nosso coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. De repente, se não tivesse de coisa alguma, você poderia falar: não, tá, eu não vou andar ansioso. Mas certamente tem algumas coisas que não tem como você evitar. Mas aqui a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é que as Escrituras nos exortam a não andar ansiosos. Então, ser ansioso, eu creio que existe a questão clínica, a questão médica, mas eu creio que a maioria das ansiedades que nós sofremos e que tem causado prejuízos nas nossas vidas é em razão da nossa falta de confiança em Deus. Então, é um pecado que nós temos cometidos por não confiar em Deus, não confiar nas suas promessas. Porque aqui a exortação é deixarmos de sentirmos ansiedade, seja pelo o motivo que for. E agora a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos mostrar como nós devemos fazer, que atitude nós temos que tomar para que a ansiedade, que pode levar à depressão, cause prejuízos às nossas vidas. O versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, alegria. Este é o mandamento que você percebe aqui que o apóstolo Paulo repete 2 vezes. Então, quando o mundo se mostra escuro, triste, ansioso, deprimido, principalmente em razão de uma experiência que estamos vivendo que até então eu não creio que a nossa geração tenha conhecido, que é essa questão do vírus, precisamos tomar posse dessa verdade, alegrar no Senhor. E, queridos, essa alegria, ela se baseia no que? Nas promessas de Jesus, na presença dele em nossas vidas. Ou seja, esse conhecimento, podemos crer que Deus é o Senhor da nossa história, das nossas vidas. Então, é não permitir que as nossas mentes fiquem perturbadas ou sentir medo. É isso, queridos, que nós temos que fazer. Então a palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Como diz aqui, alegrai-vos no Senhor. Alegrar na presença dEle. Alegrar na promessa dEle, que Ele diz: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, a minha paz em Cristo, a sua paz em Cristo, meu querido, não depende das circunstâncias. Não pode depender da situação que estamos vivendo hoje. Porque se nós cremos que Deus tem o controle da nossa história, se nós cremos que Deus tem o controle do nosso viver, por que temer? Por que temer?
Então é não permitir que as nossas mentes fiquem perturbadas e passemos então a sentir medo da situação, e porque esse medo, como nós vimos, pode levar à ansiedade, e a ansiedade pode levar à depressão. E o versículo 5, ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra moderação aqui no grego significa deixar que todos vejam a sua atitude bondosa, a sua atitude doce, a sua atitude amável. E queridos, nós sabemos que essa atitude dócil, amável, bondosa, ela não surge de maneira natural. Ela vem com a ajuda de Deus, ela vem com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E é interessante porque Paulo não só prega, mas ele revela que é uma experiência que ele viveu e tem vivido durante o seu ministério. Você sabe que o apóstolo Paulo passou por várias aflições, por várias situações de perigo. Um dos textos mais citados é quando ele, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados naquela cela escura, cheia de dificuldades. Em vez de estarem murmurando, preocupados com o que poderia acontecer, diz o texto que eles louvavam a Deus. Então ele deixou claro para todos aqueles ali que havia o quê? Paz no seu coração, independente da situação que ele estava vivendo. Então, queridos, primeiro, precisamos aprender que a palavra nos exorta a não sentir nenhum tipo de ansiedade. A palavra nos exorta que devemos o quê? Nos alegrar no Senhor. Paulo diz que devemos o quê? Essa atitude deve ser com moderação. Ou seja, deixar que as pessoas vejam essa atitude bondosa, essa atitude amável, as nossas reações em razão do agir de Deus em nossas vidas. Amado, a palavra de Deus é viva. Então Paulo não apenas mostrou uma teoria, mas mostrou uma realidade na prática da vida dele. Então, Paulo não era melhor do que você, não era pior do que você. Ele revela aquilo que Deus pode fazer. Fez na vida dele e pode fazer na sua vida, pode fazer na minha vida. E ele continua a falar. Primeiro ele diz, ele exorta a não sentir ansiedade por coisa alguma. Depois ele revela que devemos o quê? Devemos nos alegrar no Senhor. Não nos alegrar na circunstância, mas alegrar no Senhor. E o segundo ponto que ele mostra aqui é que devemos o quê? Seja a moderação conhecida por todos os homens. E agora no versículo 6, queridos, olha o que ele diz. Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aqui nós podemos ver várias instruções sobre a oração em época de ansiedade. A oração deve ser acerca de tudo. Ela deve incluir petições definidas e precisas. Ela envolve ações de graça pela bondade divina. Ela deve ser acompanhada pela expectativa que a paz sobrenatural está próxima. É crer que Deus vai agir. Então, uma das curas, ou uma das causas principais da cura da ansiedade, queridos, é a oração. Uma das principais curas da ansiedade é, portanto, a oração. Não andem ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ações de graça. Eu pergunto, como está a sua vida de oração? Principalmente nesse momento da história que nós estamos vivendo. Porque o remédio para a cura no seu coração, para a libertação dessa ansiedade, ou talvez que já tenha chegado a uma depressão, é a oração. É a confiança nas promessas de Deus, queridos. Não existe outra fórmula. Ansiedade, como eu disse, 90% dela é em razão da nossa falta de confiança em Deus. Sei que existem problemas de ansiedade, depressão, que precisa de ação médica. Mas 90%, como nós dissemos, são pré-ocupações, são ocupações que ocupam a nossa mente, que na verdade a maioria delas não vão se concretizar. Então, amados, é através
da alegria no Senhor, crer que a paz dele independe da circunstância, é agir com moderação, ou seja, mostrar a nossa atitude clara, doce, amável, de que cremos que Deus está controlando a nossa história. É revelar essa atitude através da oração, das intercessões, da súplica, ações de graça. E aqui, agora, amados, eu creio que aqui está o maior segredo. Porque aonde começa as nossas ansiedades? Aonde começa a depressão? Começa pela nossa mente. Começa pelo nosso pensar. A ansiedade surge quando pensamos a respeito da injustiça. A ansiedade surge quando nós começamos a pensar dos problemas, da fraqueza humana. Nós começamos a pensar no que poderá acontecer de errado. Ou seja, nós deixamos que a nossa mente ocupe não com o que é justo, não com o que é puro, não com o que é amável, excelente. Não. A ansiedade começa quando nós começamos a pensar nas possibilidades das coisas darem errada na nossa vida, nas nossas finanças, nas nossas relações, na nossa vida familiar. Enfim, são pré-ocupações, ocupam a nossa mente, e essas ocupações levam então à ansiedade, levam à depressão. Por isso que a Bíblia nos exorta, queridos, aqui no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, devemos deixar que a nossa mente ocupe do que é justo, ocupe do que é puro, ocupe daquilo que é amável, excelente, aquilo que é digno de louvor, queridos. Aquilo que é digno de louvor. Então, qual é a fórmula? Qual é o caminho que a palavra de Deus nos traz para que haja cura na nossa mente, cura no nosso mundo interior? O que a palavra nos fala, meus queridos? Primeiro, Paulo exorta a não ficar ansiosos. Ali é o imperativo, não fiqueis ansiosos. É uma ordem. E quando nós deixamos de cumpri-la, nós estamos falhando, nós estamos pecando. Porque ela revela falta de confiança em Deus. Depois Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. De repente, a sua alegria está na sua saúde. A sua alegria depende das suas finanças. A sua alegria depende de viver, não um momento como esse que nós estamos vivendo no nosso país. Ou seja, a nossa alegria depende da circunstância. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. E depois ele fala de agir com moderação. E Paulo revela isto no seu testemunho, nas várias dificuldades que passou, lutas que passou, mas sempre enfrentou adorando a Deus, louvando a Deus, porque sabia que nada poderia acontecer na vida dele que não fosse permissão de Deus. Ele próprio escreveu à igreja em Roma, todas as coisas cooperam, todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, apliquemos isso à nossa vida. E depois Paulo continua mostrando o caminho da cura, oração. Que tudo isso que estamos vivendo, todas as experiências difíceis, dolorosas, precisam ser conhecidas diante de Deus. Devemos apresentá-las ao Senhor através da oração, da súplica e com ações de graça. Ações de graça. E agora no versículo 8 que acabamos de mencionar, ele fala que a nossa mente, o nosso pensar, que a ansiedade, ela surge quando passamos a pensar a respeito das dificuldades, a respeito das lutas, das injustiças, dos problemas, da fraqueza humana, do que poderá acontecer de errado em nossas vidas. A exortação dele é tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, que seja isso
que ocupe a vossa mente. E para terminar, meus queridos, Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que interessante, ele diz, o que também aprendeste, houve um ensino, recebeste, ouviste, você aprendeu, porque você recebeu, porque você ouviu, e agora ele diz, e viste em mim. Então Paulo está falando de algo que aconteceu na vida dele, queridos. Isso aqui é muito importante. E como eu disse, Paulo não era melhor nem pior do que você, não era melhor nem pior do que a minha pessoa. Mas ele diz, e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amados, cabe a nós tomar uma atitude. Cabe a você, meu irmão, tomar uma atitude. Cabe a mim tomar uma atitude. Se nós queremos viver em meio a todas essas tormentas que estamos passando hoje, se nós queremos sair daqui, deste momento, em paz, precisamos aplicar essas verdades às nossas vidas. Você, querido, você, querida, precisa aplicar isso na sua vida. Ah, pastor, mas é que o senhor está passando o que eu estou passando. Amado, Paulo passou situações piores, dificuldades maiores, mas saiu vitorioso, cresceu, amadureceu, fortaleceu. Por quê? Porque depositou a sua confiança em Deus. Amado, eu não estou também falando de algo que é uma teoria. Você acha que por ser pastor a gente não tem problema, não tem dificuldade, não tem luta? Sim, e temos e muitas. E eu poderia contar aqui várias experiências que já tivemos de incertezas com relação ao amanhã. Mas foi essa confiança de que a história, a minha história, a história da minha família está nas mãos de Deus. Foi essa confiança que me fez chegar até aqui. E não porque eu sou melhor do que você, mas eu fiz aquilo que eu deveria fazer. É reconhecer que eu sou incapaz de resolver essa situação. Que a situação que eu vivia naquela época, que eu vivo, está fora do meu controle. Que eu não posso mudar. E o que eu tenho que fazer é confiar. É confiar, querido. Então essa é a palavra de Deus para você nesta noite, ou nesta manhã, na nossa escola dominical. Essa é a palavra de Deus para você nesta manhã. E a minha oração é que essa palavra faça diferença. Queridos, eu vou citar aqui o que o Dr. Gary Collins, um psicólogo cristão, disse. Ele disse, a ansiedade manifestada através da aflição e angústia é resultado de um afastamento de Deus. Em vez de reconhecer a sua soberania e superioridade, carregamos sozinhos os fardos da vida e supomos poder solucionar os problemas sozinhos, sem a ajuda da parte de Deus. Quando o homem se afasta de Deus e faz de si mesmo o seu Deus, é inevitável a intensificação da ansiedade. Em lugar disso, você, eu, nós, o cristão, deve levar a Deus a sua petição, em atitude de agradecimento, esperando que experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. A razão de não ficarmos livres da ansiedade está ligada ao fato de não buscarmos o reino de Deus de todo o coração e de não confiarmos na sua promessa. Querido, querida irmã, querido irmão, querida família, podemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor. Podemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor. Por quê? Porque Ele se interessa por nós. É o que Ele revela na sua palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Podemos aqui usar o exemplo da própria pessoa do Senhor Jesus. Você acha que foi fácil para ele ali no Getsêmani, sabendo que o que aguardava? E o interessante é que a preocupação dele não era algo irreal, mas era algo certo que haveria de acontecer.
a sua crucificação, a sua morte. E você não acha que naquele momento a angústia tomou conta do seu coração, a ansiedade, o medo? Tomou, querido. Tanto é que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tão intenso foi aquele momento. Mas qual foi a solução? Qual foi o caminho que ele tomou? Da oração. Pai, não seja feito o que eu quero, mas assim, e sim a tua vontade. Ele sabia que ele encontraria na presença do Pai conforto, consolo, respostas. Então que nesta manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero exortá-lo a buscar a presença de Deus, a derramar o seu coração na presença do Senhor. Contar para Ele tudo que está deixando o seu coração angustiado e confiar de que a partir daquele momento que você colocou diante dele o seu problema, entregou nas suas mãos, é confiar de que Ele vai trazer direção, é confiar que Ele vai levar, Ele vai conduzir essa situação para o seu bem, para o seu crescimento, para te fortalecer, para te levar à maturidade. Por isso, querido, que esta manhã seja realmente uma manhã de aprendizado, uma manhã onde nós estaremos, como diz aqui o próprio apóstolo Paulo, isso praticai. Então que essa verdade que aprendemos nesta manhã, possamos nós praticar. Então, resumindo o que nós vimos nesta manhã. Primeiro, que a ansiedade é um mal que atinge milhares de pessoas. E essa ansiedade tem levado as pessoas à depressão. E muitas delas têm tomado atitude drástica, ao ponto de tirar a sua própria vida em razão deste mal que atingiu a sua alma, atingiu a sua vida. Vimos também as causas da ansiedade. Várias são as causas da ansiedade: as ameaças, o perigo, a autoestima baixa, a separação, quer seja por morte, quer seja por mudança, quer seja por divórcios. Vimos os conflitos de fazer algo ou não fazer. Vimos também a questão do medo, o medo da morte, o medo da doença, o medo da solidão, o medo da falta de propósito na vida, o medo de possibilidades reais e também possibilidades imaginárias. Vimos também que essa ansiedade, ela pode trazer problemas físicos, ela pode trazer problemas psicológicos, emocionais, como nós citamos aqui a pesquisa que a TV Band fez, onde muitos já disseram: eu estou com problemas emocionais, eu estou com problemas psicológicos em razão do medo, em razão das possibilidades que podem acontecer amanhã, das ameaças reais e também ameaças imaginárias. E vimos que esses problemas trazem dificuldade física, espirituais, psicológicas. E nós terminamos mostrando que a Bíblia diz: o caminho para a cura, o caminho para a solução desta questão. Primeiro, Paulo nos exorta a não ficar ansioso por coisa alguma. Por nada devemos ficar ansiosos. Mas, pastor, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Existe algumas ansiedades. Por exemplo, eu fiz um concurso. Vou passar, não vou passar? Isso não é problema. Você vai ser pai. É aquela ansiedade do nascimento. É o que eu havia dito no começo. Existem algumas ansiedades que são naturais. Agora, a ansiedade que traz prejuízo é aquela que eu citei. São preocupações excessivas, exageradas, acerca de algo que você supõe que vai acontecer. Então, é essas preocupações exageradas, excessivas, é essa ansiedade que toma conta do seu coração 24 horas, é que podem trazer prejuízos, que trarão prejuízos físicos, emocionais, psicológicos e também espirituais. Mas hoje você entendeu, hoje você conheceu o que a Bíblia nos ensina, o caminho da solução, o caminho da resposta, o caminho de sermos curados. É através da oração, é através da súplica, é através da confiança nas promessas do Senhor.
que a paz dele depende de qualquer circunstância. Você aprendeu que o diabo usa muito a nossa mente, e através da mente começa as coisas a acontecer. Ele lança na sua mente e você começa a alimentar o medo, a preocupação. É quando você começa a pensar a respeito da injustiça, dos seus problemas, do que poderá acontecer de errado na sua vida. E aí você deixa de se ocupar com as promessas de Deus. E no final Paulo diz, da mesma forma como vocês viram eu agir, ajam também, apliquem essa verdade. Não basta apenas conhecer, não basta ser um bom teólogo. A vida acontece quando nós aplicamos essas verdades bíblicas nas nossas vidas. Então, querido, que Deus te abençoe. Eu espero que essa escola dominical tenha sido bênção na sua vida. Se você puder mandar ali no WhatsApp, entendeu? Se foi importante esse momento, mesmo com essa distância de estarmos, mas se foi importante esse momento através desse vídeo, se Deus te abençoou, se foi bênção na sua vida, compartilhe com a gente para que nós possamos estar melhorando. E também vamos desculpando aí, porque é a nossa primeira experiência com vídeo. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, minha querida. Tenha um bom dia na presença do Senhor. E mais tarde, nós estaremos aí no culto, na sua casa, louvando a Deus e ministrando a palavra. Tchau. Deus te abençoe. Até daqui um dia, que eu creio que vai ser breve, de estarmos todos juntos no templo, adorando a Deus, louvando o nosso Deus. Deus te abençoe. Tchau. Até mais tarde.